Isso daí, chegar numa mina, não é um problema pro nosso público. Chegar em mulher, pegar mulher, sair com mulher. Como vocês ensinam? Por exemplo, vocês têm os seus inscritos, vocês têm os dois. Apesar de vocês terem o Redcast, que é onde vocês dois se juntaram, cada um tem um canal, que é o Submundo Intelectual. O seu é o Atitude Alfa. Atitude Alfa. Então, a minha pergunta é assim, porque eu tenho o canal Eu Sou Seu Pai, eu ensino pros moleques, eu passo a visão pros moleques, a mesma que eu passo pros meus filhos. Então não é uma coisa do tipo, capítulo 1, faça isso, isso e isso. Capítulo 2, faça isso, isso e isso. É muito mais uma coisa do eu contar minhas experiências, tá ligado? E aí, tipo assim, mano, quem tá ouvindo do outro lado, que se vire e absorva o que for pra absorver, tá ligado? Mas eu queria entender de vocês que fazem um conteúdo diretamente pra isso. Então vamos supor que tá lá o moleque... Comigo, por exemplo, é muito comum o de 13 fazer uma pergunta e às vezes o de 26 fazer uma pergunta muito parecida, tá ligado? Então vamos supor, a pergunta padrão, que eu acho até idiota, mas sempre tem. Como eu faço pra chegar numa mina, Miguel? Como eu faço pra chegar numa mina, Júnior? Cara, então... Entendeu? Tipo, aparece pra vocês essas perguntas assim? Hoje em dia não, no começo talvez sim. Mas hoje em dia o público tá mais... Então hoje em dia seu público tá mais velho. Tá mais velho, tá mais maduro. Foi mais velho. Mas eu te falo o seguinte, a questão do como chegar numa mina eu já... a base do meu... É muito difícil quando você pergunta pra mim o que eu falo, entendeu? Porque é muito vídeo, é muita coisa, muito assunto. E chegou num momento agora que quase tudo que eu tinha pra falar eu já falei até nessa forma de capítulo mesmo, como se fosse um curso, meu painel público, né? Aí hoje em dia eu tô mais focado em react, fazendo essas coisas até, pra tentar pegar mais visualização. E eu uso o que eu já falei pros caras, que eu já sei na prática de alguma coisa que o cara já tá ligado, de alguém fazendo alguma coisa, né? E aí, assim, nesse sentido de, vamos supor, o foco do meu canal, a base que eu vou tentar falar em todo vídeo, pra todo problema que eu aumentei, o que você falou, como eu faço pra chegar numa mina? Automaticamente eu falo, por que esse cara não tá conseguindo chegar numa mina? Automaticamente eu penso, ele tá conseguindo chegar numa mina? Provavelmente, confiança. A maioria dos problemas é esse. O homem não consegue chegar numa mulher por quê? Confiança. O que eu vou falar? Você tem que adquirir confiança. Como que você vai adquirir confiança a maioria das vezes? Investindo em você. Treino, estudo e dinheiro. É o que eu falo pros caras. Você precisa investir em si mesmo. Você provavelmente tem uma insegurança para falar com mulher porque você talvez não se sinta tão merecedor. Provavelmente você não tem grana, talvez no seu bolso. Você tá cheio de dívida, você não consegue treinar, você talvez tem vergonha de ficar sem camiseta, vergonha de ficar pelado, não gosta do seu corpo. Você tem que resolver isso primeiro. Você começou a desenvolver isso daí, você vai adquirir um pouco mais de confiança e você vai se sentir mais merecedor de falar com uma mulher. E a partir disso, se você for rejeitado, porque muitas vezes o medo do cara chegar numa mulher é medo da rejeição. Por quê? Porque ele é inseguro e ele não tá acostumado a receber aprovação feminina. Se você é um cara que adquiriu um pouco mais de confiança a partir do investimento pessoal em si mesmo, você vai começar a sobrar um pouco, você vai começar a transbordar um pouco. Você E vai quando ter ele uma te confiança. jogar aquele argumento que já jogaram em mim, que é o argumento do... O funkeiro é magro, feio, tá ligado? E usa a roupa esquisita da Ciclone e ele consegue pegar... Se ele perguntou fosse sobre essa questão shapeado... da Red Pill é isso. A Red Pill tem essas questões. E aí a gente fala, tá, esse seu exemplo acontece na prática. E a resposta pra isso é a teoria tal. Entendeu? E aí a gente explica. O caso do funkeiro, o caso do gordinho, o caso do baixo, o caso do feio, entendeu? O caso do tímido. Mas o que eu falo é assim, negão, o cara, sei lá, o cara é magro, o cara é gordo, o cara pega mais pra cara. Fala, mano, se ele fosse shapeado, ia pegar mais ainda. Se ele tivesse mais ainda, então, porra. E você tem que interpretar a sua realidade. A regra básica pra confiança do homem, na minha opinião, é você... Acima de tudo, que é o mais perto que tem, talvez o mais barato, antes de grana, de independência, que é muito relevante, é o shape e a estética, cara. Então eu falo, o básico do arroz e feijão, cara, você botar um corpo e emagrecer, principalmente peso. Principalmente peso, cara. Peso é uma coisa que vai pegar muito pros caras. Então eu falo, velho, quanto você pesa? Entendeu? Quando você vai falar com uma mulher, tenho certeza que você fica se comparando, você vê ela lá magrinha, com a barriguinha chapada, e você com barrigão, gordão, você vai olhar e você vai falar, mano, ela consegue cara melhor do que eu. Você vai ficar inseguro. Você vai ter medo de ser rejeitado. E quando você se desenvolve... Você vai ser tipo aquelas mina louca que tá com o pensamento maluco e projeta em você um bagulho que nem aconteceu. Só que no caso do homem, né? Ele vai ter... e o que eu falo assim, você Ele vai viver uma parada que não aconteceu, só aconteceu aqui nele. Você começa a se sentir merecedor, você fala, mano, eu tenho grana, eu tenho um carro da hora, eu tenho uma moto bacana, tá ligado? Isso faz você também não aceitar sacanagem de mulher, não aceitar qualquer coisa. Você tem respeito próprio, sabe se impor em alguma... Tô falando uma condição que é injusta, não tô falando de se aproveitar de alguém, lógico. E quando você chegar numa mina, até se você for rejeitado, que é o normal, você vai lembrar que, pô, mas semana passada eu consegui ficar com uma outra garota, ou teve uma outra que olhou pra mim, ou eu sei que outra vai olhar, tá ligado? Então a rejeição não abala você tanto. Porque você sabe que é uma parada pessoal dela. Não é que toda mulher não quer ficar com você, tá ligado? Mano, essa aqui não me achou bonita, me achou trente, mas talvez a outra vai achar, porque outras já acharam antes. E sem contar, negão, que dentro do que você falou, a maior questão não é nem como o cara chega numa mina, porque isso daí, chegar numa mina, não é um problema pro nosso público. Chegar em mulher, pegar mulher, sair com mulher, tipo, já tá marcado o esquema e então lá. vocês já... Posso dizer que vocês têm um público mais velho, vai, de 20 pra cima. Sim, porque o nosso público é pelo menos 24, 35 mais 50%. Sim, até 50 anos, mais ou menos. Agora, o que acontece? O que a gente muitas vezes trata pro cara é pra ele não ser escravo, tanto emocional quanto também da libido.
Ele não pode ser um escravo emocional da carência dele, da falta de autoestima. Como que vocês fazem o cara não ser escravo da libido? Vou chegar lá. Eu já fui pra caralho. E a questão Não, da todo libido, homem né? tem, certamente, todo homem é. Isso Porque é um fato. todo homem tem essas duas fraquezas, tá? Ainda tem uma terceira que a gente pode discutir depois, mas pelo menos essas duas são as mais evidentes. Então, você tem essas duas fraquezas. Para o homem não cair, né, nesses dois extremos, ele precisa fugir daquele ciclo de perpetuação do fracasso. Que é o cara que vai pegar uma mina, aí ele vai ficar indo toda hora em rolê, porque ele fica viciado na ideia de pegar uma menina no rolê. Porque é mais fácil. Porque é mais fácil. É mais Aí fácil. ele vai gastar, aí ele vai se endividar, vai financiar carro para poder se aparecer mais, pegar umas meninas mais qualificadas, aí ele vai ficar indo pra balada. Deixa de fazer muitas vezes o dele. Então, assim, tem muitos caras que perderam oportunidade de trampo, não tramparam direito, não perderam promoção, se endividaram, fizeram um financiamento, pagaram um veículo malemar, veio uma crise, não tinha dinheiro guardado. Por quê? Porque o foco dele na vida daquele cara era mulher. Porque o foco desse cara era a validação da libido. Então ele ficava o tempo todo nessa. E muitas vezes esse cara passa 5, 10 anos nisso. Então, esse é o fato. Esse é o fato. Primeiro, o caso do cara escravo da libido. E o cara escravo da carência é o cara que ele tá naquele relacionamento bosta, a menina desrespeita ele, pisa nele, dá perdido. E o cara, às vezes... É o cara que tem medo de sair e não ficar mais com ninguém? Medo de ir embora, medo de ver. Ou aquela mulher, tipo, ele pode ficar com uma outra, mas ele não vai achar aquela que pra ele é especial, aquela que pra ele, é tão bonita, nunca vou arrumar uma tão bonita quanto ela. Ou a história, que, conheci ela quando eu tinha 16 anos, e a gente tá junto até agora, a nossa história tá bonita. Tem a questão do investimento irrecuperável também, né? O cara já investiu tanto também nesse investimento irrecuperável, que ele depositou um esforço gigantesco, se ele sair agora, ele tá jogando tudo no lixo. E ele prefere ficar lá. Então são essas duas questões maiores assim que a gente aborda.